Fala, moçada, começando mais um Esporte Guará aqui pela sua TV Guará, canal 23. Hoje tudo sobre o esporte local. Meu parceiro Dejair, quarta-feira, estamos iniciando mais um programa Esporte Fino. Gostou? Mais um presente. Mas eu tô... boa tarde. A tua filha, aquela boa filha... tarde, Fidelix. Boa tarde a todos. Esse presente foi aquela filha de 59 anos? Não, a de 47. Ah, beleza. Valeu. Aqui vai chegando o fim de semana, o moleque tá solteiro. Pra combinar. Não, tem que combinar, moleque solteiro. Tudo isso nós compramos aonde? Daqui a pouco. Na PE Multimarcas. Na PE Multimarcas. Tu tá uma draga, né, velho? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, hoje tem alô, já pode antecipar o alô? Não, só no fim do programa, só no né? fim do programa. Vamos falar de coisa séria. Sampaio Correia. Hoje teremos Sampaio Correia, né? Tem jogador novo que embarca para Curitiba hoje já. Embarca para Curitiba hoje. Na verdade, o Edivaldo disse que só... Ele falou aqui, parceiro, aquele negócio só quando voltar de viagem. Eu acho que já embarcou. Já embarcou. Então, Sampaio enfrenta o Curitiba. Está numa situação difícil e aí viaja, vai jogar fora contra o Curitiba, que a gente sabe que tem uma estrutura, está arrumadinho, né? Está numa crescente. E também quero falar com vocês sobre o Imperatriz, né? Para noticiar a rapaziada do Imperatriz que assiste a gente também no Esporte Guará. Vamos começar o programa falando sobre Motoclube de São Luís, o Rui Scarpino. Entrevistamos aqui, confirmamos o Rui Scarpino em primeira mão como técnico do Motoclube para 2019. E, mais uma vez, estamos recebendo o Rui Scarpino. E quando o Rui vem ao Esporte Guará, é notícia boa, é coisa boa, é novidade. Rui, boa tarde. Primeiro eu queria saber, já deu tempo de encontrar os amigos, a rapaziada, que sempre tem aquele amigo, né? Boa tarde. Boa tarde, Fidel, boa tarde, Dejair, boa tarde a todos. A gente aproveitando a terça-feira para reencontrar alguns amigos, também fazer alguns contatos. Estamos aí buscando aí o ajuste dessa comissão técnica antes de eu voltar a São Paulo, para a gente deixar pronto e a gente começar a fazer esse planejamento aí que a gente tanto está almejando aí para sair uma coisa bem feita. Agora, primeira pergunta, antes de falar da comissão técnica específica, que você teve uma reunião ontem e eu não vou entrar no mérito da questão porque está sob sigilo, mas... a sua conversa ontem foi agradável? Fechou a comissão? Não, foi boa. A gente está com uma coisa bem adiantada já. Falta um detalhezinho para a gente poder definir isso aí e a gente ter aí todo mundo aí pronto. Certo. É o que é importante agora, você ter a comissão definida, né? Sim, sim. Eu vi também, Dejair, uma sonora do Rui, acho que não sei se foi na TV Mirante, eu não sei em que emissora foi, falando que o principal também é manter uma base. Você também já está vendo essa situação? Sim, nós estamos conversando sobre isso, eu e o presidente, alguns jogadores que fizeram o trabalho esse ano aqui, que foram muito bem. Essa base ela é fundamental para que a gente comece o trabalho, não do zero, mas já tem alguma coisa para a gente poder ir agregando e ajustando para a gente poder ter uma equipe forte. Essa base é fundamental a gente manter. Sabemos que o início dos trabalhos vão começar em dezembro, mas já tem a data definida já, Rui? A gente quer, final de novembro, já estar trazendo os atletas, fazendo alguns exames, já deixando pronta essa parte, para a partir do dia 1º a gente já entrar no trabalho, para onde a gente for fazer essa pré-temporada com todo mundo aqui. Porque se marcar para o dia 1º, na verdade, você vai acabar começando dia 5. Então nós queremos ver se a gente antecipa isso. A segunda quinzena de novembro, né? Segunda quinzena de novembro. Perfeito. E assim, em relação à pré-temporada ainda, você vai viajar com o presidente Natanael, com o diretor de futebol, para esses interiores que estão interessados em receber o Motoclube, justamente para você olhar como é a estrutura? Porque não adianta de nada um município querer que o Motoclube vá fazer uma pré-temporada e não ter as mínimas condições. Você também vai fazer essa viagem? Sim, eu vim um pouco antes para cá, né, para a gente começar a fazer esse tipo de viagem, contatos, para a gente poder olhar direitinho essa estrutura aí, que é importante você levar um grupo para fazer um trabalho e você ter toda a condição de trabalho para você executar, senão chega lá, fica aquela coisa pela metade. Você tem que ter um campo, né? Você tem que ter hotel, em boas condições, em boas condições, hotel, academia. Alimentação, academia, até porque é um time profissional que vai sair da sua sede para outro lugar, justamente para buscar essa preparação, e você sabe da importância disso, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que muito da conquista de um título começa na pré-temporada. Não é nem quando começa a competição, é na pré-temporada. Fazendo uma pré-temporada bem feita, a possibilidade de você ter sucesso na competição ela é enorme. Agora, Rui,
Você já identificou algumas peças importantes, pelo menos desse último time, dessa última temporada que o Moto teve? Alguma coisa que tem que ser pontuada? Por exemplo, você tem que ter um 9 ou você tem que ter alguém no meio campo? Como é que você está pensando em trazer essa rapaziada? Essa espinha dorsal aí, ela é muito importante. Tinha alguns atletas aqui que fizeram esse bom trabalho dentro do campeonato aqui, que eu já conversei com o presidente, o Natanael está vendo essa situação, já conversando com algum deles, é importante isso daí. Alguns nomes a gente está deixando um pouco em sigilo, até para que não haja e não desperte o interesse de outras equipes, para que a gente possa ter essa prioridade de definir com esses atletas aí. Eu acho que isso é importante, você ter essa condição com esses atletas que foram bem, para que com eles a gente possa trazer uns outros e de repente numa situação ou outra você ir diversificando. Mas a gente pensa, até porque as duas competições que nós temos de início de ano são muito importantes, além do campeonato estadual, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Você tem que valorizar isso aí. Ontem, numa entrevista que eu dei, eu falei que quando eu vim em novembro de 2015 para a gente iniciar o trabalho para 2016, o Moto não tinha essas competições. O Moto estava começando do zero. Hoje o Moto já tem aí Copa do Nordeste, Copa do Brasil, tem uma cota que você pode se amparar nela para você começar um trabalho. Planejar, então, né? Planejar. Então, tudo isso daí, a gente tem que ver a importância que tem todos esses campeonatos que vão ter aí para a gente fazer um trabalho bem feito, para nós chegarmos bem, chegarmos na competição, valorizando a competição e sabendo da importância que elas têm. Nesse primeiro momento, você vai priorizar alguma competição ou vai dar prioridade a todas? Não, eu acho que não dá para você ficar priorizando competição. Você tem que dar prioridade a todas, tentar fazer um time forte, um time competitivo, com peças de reposição, que caso haja a necessidade de troca ou de substituições, elas estejam à altura daqueles que vêm jogando, para que a gente não se perca. Quando você começa, muitas vezes, dentro de 3 competições, você criar prioridade, a gente tem exemplos em competições de Libertadores, de outras competições que as equipes começam a fazer isso e sempre acaba tendo um problema depois em outra competição. É mais fácil, Rui, trabalhar com uma equipe que tem esse calendário cheio, principalmente com uma Copa do Nordeste, que é vitrine, praticamente como se fosse uma Série A, com times da Série A, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro? É mais fácil para buscar jogador devido a essa vitrine? É mais fácil, o atleta se interessa mais. A gente começa conversando com um e outro jogador e sempre a primeira coisa que eles falam é isso. Tem Copa do Nordeste, né? Tem Copa do Brasil, tem a Série D também, quer dizer, você já tem um calendário que ele é atrativo para o atleta. Então isso aí facilita muito para você fazer as contratações. Na sua comissão, quem já está confirmado? Quem você hoje pode contar, ou da comissão passada, ou de repente de algum acerto, alguma conversa, que você pode adiantar? Quem já está fechado? Não, ainda a gente está vendo aí o Jutião, que já faz parte permanente. O Raimundão, a gente conversou com ele para permanecer também. O preparador físico, a gente está conversando, está adiantando as conversas. Que foi justamente a conversa ontem, para a gente poder fechar essa questão aí, que é fundamental, entendeu? E aí tem umas outras situações que a gente está revendo, conversando, para que a gente deixe isso bem definido. Mas está adiantado. Eu quero ver, eu devo viajar na sexta-feira, mas antes de eu viajar, eu já quero deixar fechada essa questão da comissão técnica. Rui, em relação à diretoria de futebol, teve muito problema nessa última gestão, nessa última temporada, principalmente agora no começo do ano. Você já deu alguma sugestão de nome para o Natanael ou vocês ainda estão analisando alguns nomes? Não, estamos analisando, até porque eu falei para o Natanael que o diretor de futebol tem que ser da confiança dele. Pessoa que trabalha e que jogue do lado dele. Se ele botar alguém que venha com outra mentalidade, pode acabar dificultando o trabalho. Então precisa ser alguém que a gente conheça, que tenha uma certa afinidade e que seja da confiança dele. Porque se não for, fica muito difícil. Agora, Rui, você tem carta branca, pelo pouco que eu pude ouvir aí nos corredores. Parece que você está com carta branca para fazer um trabalho do jeito que você acha importante e interessante.
É isso mesmo ou eu entendi errado? Você está com liberdade para trabalhar? Total. O Natanael me chamou, na conversa que nós tivemos, ele deu total liberdade para fazer o trabalho. Tanto é que dos próprios atletas que estiveram aqui, que a gente andou falando sobre o nome deles, ele deixou bem claro que eu que decidiria se queria que eles permanecessem ou não. Então isso aí fica muito bom, você sente uma liberdade muito grande e uma tranquilidade, porque o ruim é quando começa a surgir muitas coisas, muitas situações e algumas interferências que aí você começa a perder aquele fôlego que você tem, o pensamento, até pelaquela questão de escolha, de características de jogadores, que a gente sabe que o futebol, ele hoje é um futebol muito, vamos dizer, de muita movimentação, de muita dinâmica, e você tem que escolher atletas que tenham hoje o perfil hoje do futebol. O futebol mudou, acabou aquela coisa de jogador muito técnico, muito cadenciado, e muitas vezes tem um jogador que tem uma certa qualidade, que se torna, muitas vezes, vamos se dizer assim, aquele atleta que todo mundo gosta, pela qualidade, mas na hora de produzir dentro de campo, ele não consegue produzir aquilo que o treinador quer e que o time precisa. Aí o resultado não vem, acaba sobrando para quem? O treinador. Eu acho que é justamente a questão do Paulo Henrique Ganso, que o Sidorf, até numa situação, foi perguntado se ele jogaria na Europa, e falou, isso não joga na Europa, porque ele tem qualidade, mas é muito lento. É lento, né? Ele não consegue dar o dinamismo necessário para o... E foi provado nisso, que no Sevilha ele não teve uma sequência. E em relação ao que o Rui disse, eu lembro muito bem quando o Marcinho chegou no Imperatriz, tinha o Rubens. Ninguém discute a qualidade técnica do Rubens, mas dentro de campo era o primeiro jogador a não dar combate, a parar na jogada. Então o Imperatriz estava jogando com um a menos. O Marcinho detectou isso, afastou o Rubens e o Imperatriz cresceu de produção. Verdade, perfeita colocação. Agora, para finalizar e liberar o Rui, que a correria está grande, são poucos dias para colocar tudo em ordem. Tem que visitar muita gente ainda. Tem que visitar. Não, eu tô pensando, sabe o que é? Não é nem isso, eu tô pensando o seguinte. Aproveitar o sol, depois do que frita agora. Depois do que nós falamos aqui, que ele tem carta branca, rapaz, nem tem jogador agora mandando WhatsApp. E aí, professor? E aí, tá? O homem é que decide, compadre. O homem tem carta branca para decidir, montar o time que ele acha possível para o acesso à Série C. Agora sim, fica até sexta-feira, né? Sim, até sexta. A gente fica convida por aqui. Aí pro negócio, né, Dejaí? Nós estamos online aí, rapaz. Nós estamos online. Professor Rui, obrigado pela presença. Mais uma vez aí esclarecendo algumas coisas. Hoje sobre a comissão técnica que ontem conversou com o preparador, não falou o nome, mas conversou e até sexta-feira define a comissão técnica, né? Imagino que, não sei, estão soprando aqui, pode ter dobradinha, aí eu conheço dobradinha só no prato, mas se estão falando aqui é porque... Obrigado pela presença. Valeu, foi um prazer, Fidelio. Estamos aí à disposição. Quem sabe antes de eu ir embora a gente vem aqui para confirmar essa comissão aí. Beleza, beleza. Vou de intervalo, na volta tem mais esporte local.